Fala, investidores e investidoras, como vocês estão? Olha, algumas semanas atrás eu fiz um vídeo aqui falando sobre a situação dos brasileiros, né? No que diz respeito às dívidas, infelizmente uma situação muito triste, por sinal. Mas hoje, nesse vídeo, eu quero trazer alguma esperança para você. Então eu resolvi fazer aqui 7 passos para você sair das dívidas. Então, se você, em algum momento da tua vida, contraiu uma dívida, não consegue sair, esse vídeo é para você. Primeiro passo, e eu acho que o principal de tudo. Se eu estou endividado e não tenho uma organização, eu não sei qual dívida eu pago primeiro, eu não consigo me controlar no meu dia a dia e é capaz que eu acabe aumentando essas minhas dívidas. Então, faça um orçamento. Dentro desse orçamento, eu gosto muito de usar o orçamento base zero, ou seja, tudo que eu vou ter de receita, eu vou dar um direcionamento dentro do meu orçamento. Tá? Então, vamos supor que eu receba R$1.000, eu vou dentro do meu orçamento direcionar esses R$1.000 para as categorias ali que eu estou imaginando. Mas, como eu estou endividado, nesse caso, eu vou priorizar 4 categorias. Comida, os seus gastos essenciais, moradia e transporte. Por quê? Se eu tenho todos esses 4 pilares principais sanados, eu consigo viver mais um dia e depois mais outro dia, e assim eu consigo levar a minha vida, tá? Por mais que eu tenha que diminuir ali, obviamente, o meu padrão naquele momento, que vai ser muito esse segundo pilar. Corte gastos extras. Todas essas subscrições que vocês tenham, Netflix, Sem Parar, que muita gente tem, corte e cancele tudo isso naquele momento, tá? Às vezes, esses gastos pequenos acabam virando uma bola de neve realmente ali dentro do orçamento e te sugam muito. E nesse momento de endividamento, o que a gente quer é sair de tudo isso, né? Então, aproveite dessa situação para eliminar todas essas subscrições que no final do dia você acaba nem vendo também. O terceiro pilar principal, se você está endividado, mas ainda assim está se esforçando para investir, espere um pouco, pare os investimentos por um momento e foque principalmente nas tuas dívidas. Então, eu já acompanhei algumas pessoas que continuavam investindo e a dívida acabava crescendo, né? Às vezes tinha uma previdência ali da própria empresa, etc. Pare e foque os teus esforços em eliminar as dívidas. Gente, infelizmente, as dívidas, quando a gente pensa nesse longo prazo, elas acabam fazendo com que você não consiga, primeiro de tudo, investir o que deveria, né? Porque parte do seu orçamento está sendo destinado para essas dívidas. E depois, muitas vezes, até por você estar querendo investir, né? Se forçando a investir, você acaba acumulando mais dívidas, né? Olha que loucura isso. Eu estou investindo, mas estou acumulando mais dívidas. Não faz muito sentido. Então, pare os investimentos por um momento. Quarto pilar. Não faça mais dívidas. Se você já está nessa situação complicada de endividamento, para que eu vou querer trocar meu carro, comprar uma roupa por 12 vezes sem juros? Pare. Se você tiver cartão de crédito também, eu dou uma dica para que você quebre esse cartão de crédito, tá? Isso é uma dica que está muito valiosa, por sinal. Quinto pilar, quinta dica. Eu sei que isso é muito difícil, tem algumas pessoas que não querem seguir por esse caminho, mas busque uma renda extra. Essa renda ela vai te ajudar a amortizar essas dívidas que você tem e também fazer com que você consiga sair desse caminho tenebroso muito mais rápido. Eu sei que é difícil, a gente passa, poxa, a semana inteira trabalhando, se esforçando, se doando pra caramba ali no nosso trabalho, e às vezes eu de final de semana ainda tenho que fazer mais algum trabalho, ficar longe da minha família, né? Não aproveitar os meus filhos, mas pense que é por um prazo determinado, E esse prazo é até você sair dessas dívidas e se encontrar numa posição muito melhor para conseguir realmente passar ali mais tempo com quem você gosta. Entenda ou busque alguns processos para você conseguir sair das dívidas. Existem 2 principais que eu gosto bastante, eu vou falar aqui para vocês qual que eu mais utilizo, mas são eles: o método Avalanche e o método Bola de Neve. Tá? Os nomes são esses mesmos. Qual que é a grande diferença entre eles? O método Avalanche, eu vou olhar a
taxa de juros mais cara que eu estou pagando ali nas minhas dívidas e eu vou focar todos os reais ali que eu conseguir a mais dentro do meu mês para amortizar essa dívida que me custa mais. O método bola de neve é um pouco diferente. Eu vou priorizar as dívidas de menor valor primeiro. Ou seja, se eu tenho lá 1.000, 5 e 10, eu vou focar todos os meus esforços na de 1.000, depois na de 5 e, como consequência, na de 10. Particularmente, eu prefiro o método bola de neve porque isso te dá motivação. E o que acontece? Quando você paga a primeira dívida e vê esse fato concreto, né? Isso te motiva para ir para a segunda e assim por diante. Às vezes, quando a gente olha esse método avalanche, que seria o mais correto, pensando financeiramente, né? As pessoas acabam se desanimando porque são dívidas mais longas. Então, preste muita atenção nesse pilar principal. Por fim, a minha 7ª dica aqui para você se ver longe das dívidas é não se comparar. Infelizmente, hoje a gente vive num mundo digital que é muito comum as pessoas mostrarem uma vida maravilhosa, né? Por trás das câmeras. Infelizmente, muitas pessoas acabam se comparando a essas pessoas e querendo ter o mesmo padrão social. E aí que entra, infelizmente, nesse momento de se endividar. Então, não se compare. Você é único ou única, eu não sei quem está aí atrás das câmeras. E viva a sua vida da forma como você tem que viver, mas dentro do seu orçamento. Não faça nada para extrapolar isso e cair em mais dívidas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Fiquem atentos porque a gente vai trazer aqui muito mais conteúdos relevantes aí para o dia a dia de vocês. Um grande abraço.